Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado primeiro pela presença aí desse público que tá chegando aí. Isso aí vai ser um evento muito bom hoje. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, como tu colocou lá, a parceria junto com a TI Exames aí, Flávio, muito obrigado pela ajuda na divulgação do evento. Então a gente está junto aí já há um tempo. A motivação grande desse evento por parte da HSBS já faz tempo, de a gente mostrar a todo o Brasil aí funcionalidades da parte de segurança com ações práticas do que a ferramenta é capaz nesse momento aí da Lei Geral de Proteção de Dados e como ajudar as empresas entendam, não na parte de compliance em si, mas na parte de você configurar, de você entregar soluções técnicas que consigam atender a controles estabelecidos pelo plano de adequação. Então, a ideia de hoje será essa. Vamos lá, deixa eu compartilhar a apresentação com vocês aqui. Deixa eu tirar um pouco. Então, como a gente... Opa, aqueles leves probleminhas técnicos. Então, vamos falar um pouco o que a gente vai falar da nossa agenda de hoje, né? Então, qual a ideia? Então, colocar o Microsoft 365, a gente já fez alguns eventos, inclusive com a própria TI Exames, né? E a gente abordou esse tema, mas pouco a pouco foi falado ainda digamos, a nível Brasil aqui. Então, a gente teve poucos eventos, poucas informações e muitas dúvidas. E exatamente essas dúvidas, esses questionamentos, esses pedidos aí, eu agradeço o pessoal que está aí dos grupos, né? A gente teve alguns percalços no grupo, mas agradeço a presença de todo mundo dos nossos grupos, professor Matheus, professor Deis, então todo mundo que está aí presente, muito obrigado. Então, qual é o objetivo de hoje? Primeiro, mostrar a necessidade de gerenciamento de identidade, extremamente importante para isso, a gente identificar o titular do dado. Então, como gerenciar dispositivos de forma centralizada, então a gente está vendo muito, principalmente agora na parte home office, né, dispositivos que estão sendo enviados para a residência das pessoas, muito conceito de BioD, então a pessoa que traz o dispositivo próprio para usar o ambiente da empresa, então como diferenciar o que é corporativo, o que é pessoal, o que é corporativo que está sendo usado dado pessoal e como ter uma medida de controle eficaz para esse tipo de ação, isso é extremamente importante. Claro, e aí vai ser a maior parte da nossa apresentação, controles de segurança para arquivos onde eles estiverem, então onde eles estiverem, a gente vai conseguir entregar esse tipo de controle, gerenciar a solicitação dos titulares, isso aí é um fantástico essa solução, onde a gente entrega essa solução do início ao fim, desde a hora que o titular solicita informações de quais dados ele tem até o final, né, e a gente entregar esse dado de forma portátil para ele. E claro, né, esse aí é o ponto que eu acho que todo mundo quer saber também, que é como estar pronto para auditorias em TI. Então, a gente vai mostrar que a gente pincelou muito nos outros eventos, que é o Compliance Manager, a gente vai tentar mostrar de uma forma mais detalhada, mostrar mais a fundo, comparar ele com ao próprio... Muita gente hoje entrega essas ferramentas com base no GDPR, e como eu mostrei, né, a Microsoft já está entregando com base na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, e a gente vai fazer a análise mostrando também a diferença entre ISO e a ISO 27000, 27701, 27018, então a gente vai fazer esses comparativos para vocês. Então, como é que vai ser a nossa agenda? A gente vai fazer uma breve apresentação da HSBS, vai fazer o foco, falar um pouco do Microsoft 365, como a gente está vendo aí, a maior parte com demos das soluções de segurança. Depois a gente vai voltar para a solução completa de falar de como a gente está atuando nessa solução completa de gerenciamento. E no final a gente vai fazer a demonstração das ferramentas de compliance. Então, como eu falei, como eu prometi, eu trouxe esse rapaz aí que está na foto, né, que pinta todo aí de advogado. Então, Tiago, te apresenta aí para o público. Seja bem-vindo. Prazer enorme estar dividindo esse evento contigo hoje, rapaz. Muito obrigado, André. Muito boa tarde. Olá, pessoal.
É sempre uma honra, tá, estar falando com você, André, e eu espero que essa tarde nós possamos, né, tirar o máximo de proveito possível nesse evento, tá? A ideia, como o André falou, é tentar desmistificar um pouquinho sobre as ferramentas do LGPD e principalmente no Microsoft 365, como está preparado para uma possível auditoria, como está pronto num cenário de conformidade, né? E falando um pouco sobre mim, eu sou o Thiago Lima, especialista em produtividade e colaboração pela HSBS e tenho algumas certificações Microsoft. Uma delas é focada em segurança na plataforma de nuvem Microsoft. Sou também Enterprise Administrator da ferramenta e sou instrutor oficial Microsoft. Então, eu tenho um pouco de experiência e gostaria de passar um pouquinho do que a gente já tem trabalhado com alguns clientes, do que a gente já trata no nosso dia a dia, pensando em conformidade e pensando também com o nosso foco hoje em LGPD. Tá? O Office 365, o Microsoft 365, ele ajudou, tá, há 2 anos atrás no GDPR, e a ideia é que a gente consiga também fazer um trabalho muito parecido aqui com o LGPD, usando também o Microsoft 365. Muito obrigado, André. André, acho que o microfone está no mudo. Sempre, né? Somente a gente... Vamos lá. Então, a ideia é essa hoje, a gente bater essa bola entre mim e o Thiago, tá? Então, para quem não me conhece, sou o André Luiz Alves, eu fico aqui na parte de compliance, sou consultor de privacidade e membro do núcleo de compliance LGPD aqui da HSBS, tá? Então, tenho MBA em sistema de informação, sou Data Protection Officer formado pela Exim, então fiz as 3 certificações, tudo isso com o nosso parceiro aí de hoje, da TI Exames, então fiz os cursos, os 3 cursos, tirei as 3 certificações e desde começo de 2019, né, a primeira certificação foi 2018 e desde 2019 a gente está vindo aí nessa vibe boa de estar falando de privacidade. Sou colaborador aqui do Estado de Pernambuco, da NPPD, então a gente está fazendo aí, e tive o prazer de mediar o primeiro encontro dos profissionais de privacidade, que está exatamente no site da NPPD, então possuo hoje mais de 40 certificações, como disse, comecei muito forte na parte Microsoft, então até postei um dia desse, né, Tiago, que a gente recebeu o título novamente a renovação do título de MCT, que é o Microsoft Certified Trainee, que habilita a gente a dar treinamentos e cursos oficiais de Microsoft em todo o Brasil. Então, esse sou eu, então vamos começar a falar um pouco da nossa empresa, só bem rápido. Então, a ideia, tá? A gente quer fazer o diferente, então a gente sempre faz isso, a gente vai mostrar isso hoje um pouco. A gente tenta sempre entender a demanda e descobrir a melhor solução, e esse é o maior papel da gente, tá? E diferencial. A gente vai até mostrar aí um prêmio que a gente ganhou exatamente, que mostra e diz, tipo um carimbo, né? É isso mesmo que eles fazem. Então, a ideia da gente é otimizar sempre os processos a gente sabe que, por mais que a gente faça a mitigação, procure, sempre há uma falha e a ideia é ter uma melhoria contínua, a gente está do lado do cliente para fazer essa melhoria contínua e está ajudando aí a ficar mais claro, melhorar a qualidade do trabalho de todas essas empresas da gente. Então, para quem não sabe, a HSBS é uma empresa do Grupo Nagem, então a gente, por isso, está em todo o Brasil, tá? A gente tem antes da pandemia, acho que quem está me curtindo aí nas redes, viu que a gente estava junto com a Microsoft, junto com a Nagem, em todo o Nordeste, fazendo apresentações e palestras com o tema de privacidade, então isso foi muito legal nesse momento, né? A gente começou aí em outubro e praticamente parou em fevereiro, mas a gente cobriu aí todo o Nordeste. E aí, como eu falei, a gente teve algumas premiações muito fortes. A gente foi parceiro do ano 2015, né? Parceiro do ano Brasil, então a gente é muito forte nesse sentido, junto com a Microsoft. Foi o primeiro parceiro nível Gold em produtividade, então, que exatamente... Por que eu estou falando isso? Porque é o núcleo onde fica o Microsoft 365 dentro da HSBS. E esse foi o último, 2020. A gente foi parceiro do ano, né? Não só Brasil, mas
uma competição que exigia Brasil e toda a América Latina na parte de Data Center Migration, então da migração de clientes para a nuvem. Então, como a gente vai falar, a Microsoft 365 é uma plataforma nuvem, a gente vai desmistificar isso, mas só mostrando do expertise que a gente tem de trazer. Então, a gente foi parceiro, competimos com empresas não só do Brasil, mas empresas de todo o Brasil e da América Latina e Caribe. E aí, uma empresa aqui do estado de Pernambuco, a gente conseguiu esse prêmio esse ano. Então, uma grande vitória, e isso aí é um esforço, não só de Thiago, mas de Thiago e todo o time. Então, a gente ganhou isso muito forte. Aqui, nossas outras competências, estão só mostrando que, em termos de Microsoft, a gente não só tem a parte de produtividade, mas a gente tem várias outras no nível muito alto, que é o nível de parceria mais alto com a Microsoft. Então, a gente tem várias certificações e várias outras soluções que a gente entrega hoje no mercado. Vamos lá. Vamos seguir o cronograma. A gente vai falar agora o que é essa solução que a gente está propondo. Então, o que é o Microsoft 365? Isso é muito bom falar, porque é uma solução que está vindo realmente revolucionária. A gente tá vendo nos clientes. Eu estou entregando essa solução para clientes autônomos, clientes, né, de pequeno, de médio porte, cliente de médio para grande porte e cliente enterprise. Então, grandes corporações podem usar a mesma ferramenta que um autônomo pode usar. E isso é fantástico. Então, é uma solução que abrange segurança, que está integrada a aplicativos, todo o pacote Office. Então, hoje, quando a gente fala de Office, a gente vai desmistificar. A gente não só fala do Word, Excel e PowerPoint, mas aqui está falando de serviços, como serviço de mensageria, serviço que eu não falo mensageria, serviço de e-mails, serviço de arquivos. Então, a quantidade é muito forte antes de a gente começar a trabalhar com produção de dados, que era a migração de data center, de servidores de arquivos para o SharePoint. Então, colocar esses arquivos no SharePoint. Isso aí, claro, é um pré-requisito para a gente estar aqui. Então, a gente vai falar exatamente de como se defender dessas ameaças cibernéticas. Então, a ferramenta é extremamente completa nesse sentido. Como proteger dados empresariais. E aí, quando eu falo dados empresariais, é mapear quais dados empresariais são pessoais e fazer essa proteção. E não só proteger esses dados pessoais, como proteger os seus dispositivos. Isso aí eu acho que a cereja do bolo, é muito fantástico. A gente está falando de uma solução que, em uma licença, quer dizer, eu vou pagar em um fornecedor, em uma licença eu vou ter o Office ATP, que é o Azure Threat Protection, então Azure Advanced Threat Protection, que é uma solução avançada com machine learning e tecnologia de inteligência artificial, que ele vai estar vasculhando o que está acontecendo no teu ambiente e correlacionando as atividades para ver se é uma atividade maliciosa. A gente vai ter, e Thiago vai demonstrar em SimLab, o Microsoft Defender ATP, que, poxa, eu estou dando spoiler já, né, Thiago? A gente estava conversando isso. Que praticamente você tem a diferença de ter um antivírus hoje, um antivírus corporativo, e você não conseguir gerenciar ele. Então, o Defender, Thiago vai mostrar isso, que eu consigo pegar todas as minhas máquinas, gerenciar os dispositivos, porque quando eu falo no artigo 46 que eu preciso ter medidas técnicas e administrativas para proteger de acesso não autorizado, então essas medidas técnicas eu preciso exatamente não só dizer que aquele antivírus está atualizado, mas como eu falei, eu preciso, aquele antivírus que não atualizou, aqueles 30% ou 5% que não foi atualizado. Por que não foi? Então, ter evidência do que está acontecendo dentro do meu ambiente. Então, eu consigo ter tudo isso de uma forma centralizada, de uma forma que eu consiga ter relatórios, que eu consiga ter evidência do que está acontecendo com o meu ambiente. Azure MFA, Multi-Factor Authentication. Então, eu consigo ter autenticação de vários fatores. Então, o que a gente vê isso em banco, eu posso ter numa empresa, como eu estou falando, de uma pessoa só, uma empresa de 2 pessoas. Redefinição de senhas. Então, a ideia é que o Microsoft 365, ele consiga autenticar no teu SAP, no teu Salesforce, no teu TOTS. E aí, como eu vou ter várias informações dentro daquele ambiente de autenticação de senha, a TI vai ficar sobrecarregada. Então, a gente vai disponibilizar um portal para onde o próprio usuário, que ele até pode ser disponibilizado, ele entre, faça um checklist de alguns parâmetros referentes à identidade dele e ele mesmo reseta sua senha.
DLP, que hoje eu acho que é a cereja do bolo do momento também, todo mundo está falando, que é o Data Loss Prevention, ou Data Leak Prevention, que é a prevenção ao vazamento de dados. Então, já vem essa solução dentro, onde, caso aconteça a gente pode criar, né, no artigo 50, que eu tenho que criar um plano de incidente e remediação, então eu tenho que ter uma remediação. Qual a remediação? Caso um e-mail saia da minha organização que contenha dados pessoais, que seja bloqueado, ou que envie e solicite digamos, o team leader, o coordenador, que aprove esse envio. Então, eu consigo criar regras para evitar que dados saiam da minha organização sem meu consentimento, sem minha ideia, sem eu saber que está saindo. Então, proteção de informação, o IP, proteção de informação do Azure, eu consigo classificar, rotular aquele dado. Então, como é que eu vou saber se aquele arquivo tem um dado pessoal? Isso aí é fantástico. Eu consigo colocar o rótulo dizendo, olha, se ele tiver essa configuração, né, eu chamo de expressão regular, que é nome e identidade, e seja esse padrão. Então, se aparecer acima de 2, eu coloco lá documento sensível. Então, ou documento pessoal. Se aparecer algo relativo a um exame médico, algo relativo digamos, algum fator sanguíneo, então clique lá e diga que não só é dado pessoal, mas como é dado pessoal sensível. Arquivamento do Exchange, eu consigo colocar e deixar os e-mails arquivados de modo que ninguém vai poder mais apagá-los, porque por uma possível auditoria eu comprovar que mesmo apagando eu tenho um registro daquilo que foi gerado. Acesso condicional, ferramenta fantástica, adoramos isso, o Tiago vai falar e vai mostrar isso aí. Exatamente, que fala, né, que o ponto ideal, poxa, o cara saiu daqui, foi para outro momento, ele não podia estar em Recife e em 2 minutos tá no Japão. Então, a inteligência artificial que a gente falou, ele vai entender que aquilo é impossível e vai tirar aquele acesso. Experiência de single sign-on, como eu falei antes, é uma experiência forte de ter todos dentro da mesma assinatura. A experiência de BioD também a gente já falou, que é trazer o dispositivo para dentro do ambiente. Eu coloquei um asterisco que a gente vai falar no futuro, no segundo momento, que isso aí hoje também é um ponto que a gente está ofertando muito, que é a área de trabalho virtual, principalmente essa parte de home office, que dentro do Microsoft 365 já entrega boa parte disso, e claro, ativação de computador que pode ser usado em uso compartilhado. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso aí. Então, o que é o Microsoft 365, né? Opa, deixa eu só um minuto. Ok. O que é o Microsoft 365? Então, o Microsoft 365 é o poder de todo o Office, mais segurança avançada e o gerenciamento de dispositivos que a gente vai entregar hoje para os nossos clientes. E é um ponto interessante, a gente vai falar, mas quem tem o Microsoft 365, ele não só tem o pacote Office, né? Então você vai ter o pacote Office que é muito usado para ser instalado local na máquina, mas exatamente por uma questão de vulnerabilidade, você também, se tiver um Windows 7, 8 e 8.1, você pode atualizar para o Windows 10 sem custo adicional. Por que isso? Para evitar exatamente vulnerabilidade de atualizações. Então, quando eu tenho um parque totalmente atualizado, a gente sabe que diminui, né? Nunca vai ter segurança 100%, mas diminui muito a interação. O que é que a gente vai falar, pessoal? Então, para a gente entender o primeiro contexto do nosso treinamento hoje, a gente tem que entender de uma forma prática para a gente poder entregar essa parte, né, de documentos que uma empresa tem. Então, hoje, dentro de uma empresa, ela vai ter, claro, e a lei diz que ela precisa prover controles para documentos físicos. Então, o que é que eu estou falando de documentos físicos? Então, documentos que estão no RH, precisa, né, e aí isso é legal, porque como a gente tem em alguns artigos, que independente do tamanho da empresa, né, se for uma empresa pequena, se for uma empresa grande, independente do porte, ela vai precisar ter esses controles estabelecidos. Então, controles tanto processuais quanto controles técnicos, como a gente está mostrando aqui. Então, é um conjunto. O Microsoft 365 ele não vai fazer um milagre, não existe uma bala de prata, né? Isso que a gente está mostrando para vocês aqui. A gente está mostrando exatamente que eu tenho arquivos físicos na minha organização, tenho arquivos estruturados, que são arquivos de banco de dados RP.
Só que eu tenho hoje dentro da organização um grande fluxo e digamos, que a gente chama, um grande fluxo que de vez em quando nem onde ele está eu sei, porque hoje eu posso estar enviando, compartilhando, entregando, quando eu mando e-mail, e ele acaba se perdendo do controle da organização. O que o Microsoft 365 vai entregar é um controle e segurança para esse tipo de arquivo. Então, eu tenho empresas que esse delinear aqui, ele está muito aqui, nessa figura, digamos, 40% sendo arquivos digitais não estruturados e 60% outros arquivos. Mas isso é um exemplo. Dentro da HSBS, a gente tem muita empresa que 80% do fluxo de arquivos deles são arquivos digitais não estruturados. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que eu tenho uma ferramenta que me garante, aí vamos lá, controle e segurança para os arquivos, lembrando, quando eu falo isso, não é que, poxa, André está dizendo que eu comprei essa ferramenta, eu vou estar em compliance. Não existe isso. Então, a gente tem que primeiro tirar isso da cabeça. A gente vai ter uma ferramenta que vai ajudar e vai ajudar muito a minha empresa e aí de forma centralizada a ter o controle desses arquivos, tá? Então, essa é a intenção da gente estar aqui hoje. Então, como eu deixo bem frisado, o Microsoft 365 ele vai entrar aqui. Eu vou ter controle em todas as mensagens de texto. Por quê? Porque tudo que passa pelo Teams, que é colocado organizacional. Então, mesmo que eu quero enviar um documento de CPF dentro do Teams, se tiver uma regra habilitada, ele vai dizer, opa, essa mensagem não pode ser enviada a contato do seu administrador. Por quê? Porque eu preciso entender que mesmo pela mensagem de chat, até que sendo uma plataforma corporativa, mas também é um uso informal, eu preciso ter controles, eu preciso ter medidas de controle para evitar vazamentos e acessos não autorizados a esse dado. Então, essa é a ideia. O que é que o Microsoft 365 é? Então, ó, eu vou, aqui já o Thiago vai entrar, então, o que é que eu quero mostrar a vocês nessa primeira figura? É que hoje, essa é a solução que a gente está entregando. É uma plataforma que vai entregar todo o conceito do Office. Então, quando a gente fala de Office, desde a gente mostra aqui Excel, PowerPoint, Word, né, que é o padrão, mas o que a gente fala do conceito de serviço de Office. Então, hoje, apesar de a gente entregar tudo isso que o Thiago vai falar, a gente trabalha com nossos clientes dividindo esse plano de implementação. Então, os clientes eles começam na HSBS, digamos, nesse plano, digamos, solicitando o e-mail, solicitando somente o e-mail. E aí a gente migra esse e-mail. Depois de migrar o e-mail, a gente vai e migra o setor de arquivo dele do SharePoint. Então, pegou todos os arquivos corporativos, colocou no SharePoint, criei o perímetro de controle. Depois eu vou e faço a migração de dispositivos para o Intune. E aí, somente aí, eu adquiro toda a solução e começo a trabalhar a parte de compliance e segurança. Então, Thiago, seja bem-vindo aí, vamos lá começar. E fala um pouco aí desse gráfico, por que a gente gosta de mostrar tanto essa figura aí e o que vem hoje dentro do Microsoft 365. Então, André, esse gráfico, eu acredito que algumas pessoas já devem até ter visto esse tipo de gráfico do Microsoft 365 e essa segmentação da jornada para a nuvem, mas é importantíssimo esse conceito quando a gente fala em um cenário de conformidade. Mesmo quando a gente coloca aí nesse cenário o item 3, como vocês podem ver, que é o item que fala de produtividade e colaboração moderna. Talvez alguns podem até pensar, Tiago, André, o que é que isso tem a ver com conformidade? O que é que isso tem a ver com gerenciamento de informação, gerenciamento de informações pessoais, de informações sensíveis? Se engana quem acha que não tem, pois tem tudo a ver. Eu digo isso por experiência própria, tá? E por ver isso em vários clientes. O que é que acontece em empresas que não têm, tá? Elas têm tentado implementar, digamos assim, o gerenciamento de identidade, aplicando controles, gerenciando dispositivos, aplicando também uma governança na área de tecnologia e na governança de dados, mas os usuários eles podem não ter ferramentas de colaboração que atendam às suas necessidades. E aí a gente entra num dilema que é
um problema que muitas equipes de tecnologia encontram, mas que não é um problema apenas da área de TI, é um problema organizacional, que é a TI na sombra, né, o Shadow IT, tá? Onde os usuários eles começam a usar plataformas não corporativas e acabam com essas plataformas não corporativas fazem a utilização dessas plataformas para trafegar dados que são corporativos. E aí o que acontece? Esses usuários eles acabam ficando expostos a possíveis vazamentos, a possíveis exposições de dados sensíveis ou dados pessoais. Então é importantíssimo que os usuários eles tenham ferramentas que atendam a colaboração interna, a colaboração entre parceiros, entre fornecedores, para que isso seja feito de uma maneira bem estruturada, fácil, porque eu também costumo dizer que a colaboração ela tem que estar alinhada à segurança. Então, se o usuário ele tem dificuldade, se dentro da organização as pessoas têm dificuldade em trocar arquivos, em participar de reuniões, em editar um arquivo simultaneamente, né, o que a gente fala aqui em colaboração, em coautoria, esses usuários eles buscarão ferramentas alternativas. E aí, infelizmente, essa ferramenta alternativa pode não ser a mais segura ou pode acabar não trazendo para esse usuário, para esse colaborador ou para a instituição no geral a proteção que ela precisa. Então, é importantíssimo a gente ter ferramentas de produtividade. Mas, Tiago, você falou aí do item 3, mas vamos voltar para o início da jornada, tá? No item 1, a gente fala muito sobre o gerenciamento de identidade e acesso. Isso é uma coisa importantíssima dentro das organizações. Às vezes, existem empresas que existem vários logins e senhas segmentados, né, separados para cada um sistema diferente. Então, imagine que no RP existe um login e uma senha, tá? Já no sistema de ponto, que o pessoal bate o ponto, já é um outro login e senha, já é uma matrícula com uma senha apenas numérica. Já para entrar no Windows, já é uma outra senha, para entrar no computador. E no e-mail, é uma quarta senha, uma quarta credencial. Isso atrapalha todo o ambiente de conformidade, porque você tem ferramentas isoladas, né, em silos, tá, que não se conversam. E quando você precisa realizar uma auditoria, tá? Quando você precisa fazer uma busca em ferramentas que armazenam dados estruturados e outras que não armazenam dados estruturados, como o André citou, você vai ter uma grande dificuldade, pois você tem uma identidade totalmente descentralizada. Mesma questão é quando a gente fala em experiência de single sign-on. Quando eu sincronizo essa experiência para que todos os sistemas estejam unificados e tenham um único login, eu facilito o acesso do usuário. Tiago, mesmo os meus usuários, mesmo as equipes trabalhando em home office, sim, exatamente. Aquele login que ele usa no RP dele, que ele usa no sistema de vendas, no sistema comercial, no sistema de controle de colaboradores, de RH, ou então até mesmo no e-mail, ele totalmente integrado em single sign-on, você tem um único login e uma única autenticação. Você faz o login no seu sistema, no Windows, e ele vai passar essa autenticação para todas as outras aplicações. Eu acho essa experiência também muito legal. Mas isso não é suficiente para nos trazer segurança. E aí a gente entra um pouquinho no conceito do Multi-Factor Authentication, né, que é o duplo fator, e eu não diria que é apenas duplo, hoje a gente tem até um triplo fator de autenticação, mas que nos capacita a a garantir que é realmente aquela pessoa que está entrando no sistema. Se a gente observar, o André até citou que os bancos eles já fazem isso há alguns anos, tá? Quem há 10 anos atrás não lembra que para acessar sua conta, às vezes tinha aquele códigozinho, um RCA, que era uma chave que ficava lá girando, né? Ficava trocando aquela chavezinha e você poderia colocar aquela nova chave juntamente com a sua senha. Hoje em dia, a maioria dos bancos já usam impressão digital para autenticação. E aí, isso é uma garantia de que não é apenas a senha, é você realmente que está indo lá realizar aquela operação. Os sistemas hoje, como o Microsoft 365, eles já atendem esse requisito de conformidade, tá? Que é o MFA, para garantir que realmente é você que está acessando. Além disso, esse acesso ele também precisa estar baseado em geolocalização ou até mesmo baseado em dispositivos. A gente encontra muitas organizações que procuram por questões de conformidade, seja por leis trabalhistas
ou por questões de proteção de dados mesmo, tentar restringir o perímetro de acesso. Esse perímetro ele tem sido cada vez mais difícil, porque realmente nós temos cada vez mais aplicações e ferramentas de nuvem, mas esse acesso condicional vai permitir ao administrador, ao controller da organização, definir quais cidades, quais localizações e até mesmo quais dispositivos as pessoas podem acessar os sistemas corporativos. Eu não falo apenas do Office 365, do e-mail, do Outlook, do OneDrive, não. Todos os sistemas da sua organização que estiverem integrados a essa plataforma receberão por herança também esse acesso condicional. E assim, eu estou falando aqui, mas eu vou mostrar na prática agora, tá? André, eu não sei se eu já compartilho a minha tela, se eu continuo aqui nessa jornada e depois eu compartilho. O que é que você acha? Vamos lá, coloca o demo e coloca aí, compartilha a tua tela, vamos já. Pronto. Eu acho que é isso que todo mundo está esperando, é mão na massa, é isso que a gente vai mostrar, isso, por isso que eu trouxe o Thiago aí, lembrando e falando todo mundo, o Thiago é especialista e hoje, né, só para enfatizar, ele foi um dos responsáveis para a gente criar o escopo de serviço da gente de implantação dessa solução em nossos clientes. Então, eu acho que é a pessoa mais indicada para estar aqui hoje mostrando isso a vocês também. Estou colocando a minha tela aqui. Muito obrigado, André. Então, acho que já dá para ver minha tela. E aí, como eu estava falando, um dos itens importantíssimos nesse cenário é o MFA. Tá? E eu quero mostrar isso na prática, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Pronto, já lancei aqui meu aplicativo, meu navegador. E aí, mostrando na prática para vocês. Então, o MFA ele vai garantir para a gente que o seu usuário é realmente ele que está acessando, mesmo que alguém tenha o seu login, que é alguma pessoa mal intencionada, um criminoso cibernético, ele roube essas credenciais, e aí, acreditem, hoje em dia, os crimes cibernéticos, eles não se limitam apenas a fazer aquele tipo de ação que antigamente as pessoas conheciam como se fosse uma pichação, tá? Antigamente, o hacker, ele era muito conhecido como um vândalo, né? Ele entrava num sistema, ele invadia uma ferramenta e ele descaracterizava aquela página, aquele site. Hoje em dia, os hackers eles estão buscando informações que são muito mais valiosas. Tiago, que informações são essas? São os dados pessoais, são os dados corporativos da organização, são os dados de clientes, são dados financeiros. E aí, o MFA ele vai ajudar a gente a proteger isso, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, logando com a minha conta, e aí só para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu coloquei apenas o meu e-mail e ele não pediu a minha senha. Tiago, isso é porque você está no computador da empresa que já não pede senha. Não, isso não é dessa forma. Ele não pediu minha senha porque o meu duplo fator de autenticação ele está baseado em um login sem senha, tá? Ele vai me dar um número aqui e eu tenho que, no meu smartphone, apenas aprovar essa autenticação, tá? Ele vai me mostrar aqui 3 números e eu preciso aprovar essa autenticação com base no login. Deixa eu abrir aqui no meu smartphone a autenticação para autorizar. Acabei demorando um pouquinho aqui. Deixa eu só tentar novamente. Como eu disse, a ação que eu preciso fazer é colocar o meu login. Tiago, se o seu smartphone ele estiver sem internet, por exemplo, a rede de dados móveis não ajudou, o que é que a gente poderia fazer para aprovar essa autenticação? Eu poderia usar um token, tá? Um acesso, por exemplo, com base em um código via SMS ou até mesmo um código via
via chamada telefônica, tá? Vou usar aqui um outro usuário, fica até mais fácil, tá? Para receber esse pedido de autenticação. Então, como eu disse, coloco nesse caso aqui, eu posso colocar o meu login e a ferramenta só vai me permitir o acesso quando eu aprovar em meu smartphone. Eu recebi aqui um token podendo aprovar essa autenticação, tá? Aprovando, ele vai permitir o login sem o menor problema. Isso é uma forma de aceitar, né, de ter uma dupla checagem de autenticação. Como eu disse, eu posso fazer tanto com login, senha e duplo fator, mas eu posso fazer também com a autenticação sem senha. Isso ajuda bastante na produtividade do acesso e eu costumo dizer que isso é um facilitador da nossa, digamos assim, das implementações de conformidade dentro da organização. Quando eu dificulto muito o acesso do usuário, eu acabo trazendo um dificultor, né, uma ação que vai dificultar essa atividade, e aí isso atrapalha muito as nossas ações de melhorias de segurança dentro da plataforma. Ainda aqui dentro do ambiente, tá, eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre o acesso condicional, que é a nossa ferramenta que vai nos ajudar. Essa nossa conversa vai ser bem prática, tá, pessoal? Onde dentro do portal do Office 365, a gente tem várias informações relacionadas à proteção de informação, a informações confidenciais, que eu vou mostrar para vocês, mas também a Microsoft ela começou esse trabalho, como eu disse a vocês, há mais de 2 anos atrás, com o GDPR. E aí nós temos rótulos já focados para o GDPR e a gente pode construir outros rótulos pensando no LGPD. Acessando aqui o ambiente de controle de ponto de acesso, eu tenho uma área apenas para configurações de conformidade e acesso condicional por dispositivo, tá? Se vocês observarem aqui, eu acessando aqui a área de dispositivos, eu tenho um botãozinho chamado acesso condicional, onde eu vou mostrar para vocês o que a gente é capaz de fazer na plataforma, tá? Criando políticas de controle, eu sou capaz de definir quais grupos de usuários estarão recebendo essa política. Eu posso dizer que serão todos os usuários da empresa, usuários que têm funções administrativas, usuários de grupos específicos, ou todo mundo, tá? Então eu vou dizer que todo mundo da empresa vai receber essa política. Depois eu defino quais aplicações receberão também as políticas de acesso condicional. Tiago, tu está falando de acesso condicional, o que é que isso vai me ajudar na proteção dos dados da minha empresa? É atrelado também ao nosso login, tá? Imagine que se alguém tem a sua senha comprometida, tem os seus dados comprometidos, eu posso, baseado em geolocalização ou no dispositivo, definir aonde aquele dado pode ser acessado ou onde aquele login pode ser realmente utilizado, né? Onde ele está aprovado a acessar aquela plataforma. Então, aqui eu posso dizer quais aplicativos estão associados, eu posso selecionar todos os aplicativos da plataforma ou simplesmente escolher alguns aplicativos que trafegam dados importantes. Como eu disse, não são apenas os aplicativos da Microsoft, tá? Você vai encontrar aqui outras aplicações que podem ser federadas com o ambiente do Microsoft 365. Mas, seguindo em frente, vou dizer que todos os aplicativos receberão essa regra, né, essa política, e aí eu posso definir que essa política de acesso condicional ela vai entender o risco do usuário, um usuário que está com um risco alto ou não de acesso. Tiago, como é que ele entende isso? O André ele citou que a ferramenta do Microsoft 365 ela tem um machine learning, tá? Ela tem um cognitive service que consegue entender, tá? Baseado na inteligência artificial, quais são os riscos de acesso que aquele usuário, aquela pessoa pode ter dentro da plataforma. Então, imagine que alguém tenta acessar o ambiente através de uma rede na China. Tá? Ele acessou aqui no Brasil e, em alguns minutos depois, ele acessou da China. Tá? O que é que pode acontecer com esse acesso?
Será que essa viagem é possível? Será que não é? Então, baseado nos critérios de risco da plataforma, a gente consegue definir se o acesso condicional vai permitir ou não. Mesma coisa, risco de entrada, plataforma do dispositivo também é uma informação importantíssima. Tiago, eu quero que só consiga acessar o meu sistema, o meu RP, uma pessoa que esteja utilizando o sistema operacional Windows ou até mesmo Mac, mas eu não quero que acesse através de smartphones, eu não quero que acesse através de um Android, tá? De um iOS, de um tablet, apenas de sistemas corporativos. Ok, podemos restringir para que apenas esses dispositivos consigam acessar a plataforma. Mesma coisa é baseado em localização, tá? Pode ser a localização da sua empresa, pode ser um range de geolocalização, cidade ou estado, tá? Para que a gente autorize ou não a localização com base nesses locais. Mesma coisa nós temos também os tipos de aplicativo e as formas com que esse cliente acessa, tá? Posso aceitar apenas o login via navegador, aceitar também via aplicativos para smartphone, né? Ou até mesmo outros tipos de clientes mais antigos, tá? E seguindo em frente, eu defino qual ação a gente pode aplicar após cumprir todos esses critérios, tá? Se ele vai pedir o MFA, se ele vai exigir que esse dispositivo seja marcado como confiável, isso é importantíssimo quando a gente tem um ambiente de controle pensando na saúde dos dispositivos. Imagine que eu tenho dispositivos que estão acessando a minha plataforma que estão sem antivírus, que estão desatualizados com Windows XP, com Windows 7. E aí, esse dispositivo ele vai estar marcado como em conformidade? Acredito que não. Então, é interessante que a gente aplique regras de controle também para que apenas esses dispositivos marcados como em conformidade consigam acessar a plataforma. E eu não estou falando apenas de um computador, tá? A gente às vezes pensa, não, Tiago, é muito fácil fazer isso no Windows, tá? É muito fácil fazer isso em um desktop ou em um notebook. Não, eu falo até mesmo de smartphones, um Android atualizado, um iOS atualizado. Para quem sabe que existem também vulnerabilidades nos smartphones, como o root, né, ou o jailbreak para o iPhone, que acaba expondo algumas outras vulnerabilidades dos smartphones. Então, a gente consegue também informar e definir que dispositivos que estejam com essa permissão habilitada, né, com o root ou o jailbreak, ele não vai conseguir acessar a plataforma. E aqui a gente consegue ir em frente, tá? Até mesmo redefinir a senha de um usuário, exigir que ele mude a senha em uma situação de risco ou acesso condicional, como eu falei, tá? Nas questões das sessões, a gente também tem total controle sobre como esse usuário ele vai acessar, desde controle de acesso condicional, permitindo que o usuário ele não faça downloads, tá? Vê que legal. Tiago, eu tenho um ambiente totalmente controlado, mas a pessoa acessa o e-mail, acessa o SharePoint, acessa o OneDrive, acessa o sistema SAP, acessa um sistema do RP, e aí lá nesse sistema ela pode fazer o download para o computador dela, para o smartphone, e aí vazar esse dado, tá? Com o controle condicional a gente conseguiria também controlar, né, e impedir tanto dizendo que aquele usuário apenas pode monitorar, apenas visualizar, ou até mesmo impedir o download de determinados dados da plataforma. Frequência de entrada é basicamente a definição de quantas vezes aquele usuário vai precisar fazer o relogin, né? Ele vai precisar fazer o login na plataforma, tá? Falando nisso, a gente acaba entrando também no outro ponto, que é o controle de dispositivos móveis, que é o MDM ou Intanner, que o André falou muito bem quando estava falando de conformidade em dispositivos. Tá? Aqui na plataforma, a gente tem uma aplicação chamada Microsoft Intanner, tá? Que é o MDM, um controlador de dispositivos, onde eu tenho aqui uma demonstração do Intanner em um tablet. Então, imagine que eu estou aqui, eu sou um usuário corporativo e eu quero acessar agora os dados do meu e-mail através do tablet, tá? E aí, como é que a gente faz
para controlar essa aplicação. Primeira coisa, o Intune, ele vai dar para a gente, para você administrador, para você controlador, tá? O poder de segregação de dados. Você vai poder segmentar com quem aqueles dados e aqueles aplicativos podem se comunicar, tá? Hoje a gente sabe que tem empresas que têm smartphones corporativos, mas por outro lado, a gente tem o conceito muito forte do BioD, né? Que os próprios usuários usam o seu smartphone ou o seu notebook para trabalhar ou até mesmo usar de forma, algumas vezes, né, por alguns momentos, aplicativos corporativos. Então, eita, eu esqueci de mandar um e-mail para o meu gestor, então vou aproveitar aqui no meu smartphone e vou acessar o Outlook. Mas como a gente controla que aquele e-mail, aquele anexo, não vai ser vazado e ser enviado pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, tá? Isso é possível através do Intune, que é uma ferramenta que consegue criar uma câmera de contenção de aplicativos, separando os dados corporativos dos dados pessoais. Então, nenhuma mensagem que chegou no WhatsApp, uma imagem, um áudio, vai conseguir ser enviada pelo e-mail, pelo OneDrive ou em outra aplicação, nem o contrário. Também não será possível vazar um dado que está aqui dentro do teu ambiente corporativo para outra plataforma. Tá? O Intune, ele é muito legal, a gente tem vários clientes que estão trabalhando nesse modelo, estão conseguindo, digamos assim, ter mais controle sobre os dados da empresa, exatamente por ter pensado num perímetro de segurança totalmente estendido, tá? A gente não pode pensar que o perímetro de segurança nosso está limitado apenas ao desktop, apenas ao servidor de arquivos, apenas ao meu firewall, tá? Isso não é o nosso perímetro de segurança atual, tá? Há mais de, digamos, quase 10 anos a gente já evoluiu disso e temos que nos preocupar em várias aplicações. E aí, por isso eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou usando esse tablet, onde, se vocês observarem, ele não é um tablet corporativo, é um tablet pessoal, tá? Veja que ele não está, digamos assim, sendo gerenciado por nenhuma aplicação. Se vocês observarem aqui, clicando em General também, não está conectado a nenhuma VPN, tá tudo certinho, é um tablet meu, pessoal, que eu estou usando de forma corriqueira, né? Quando eu preciso acessar algum arquivo. E aí, eu vou acessar o meu OneDrive porque eu estou precisando hoje copiar alguns dados para, quando eu tiver sem internet, eu poder trabalhar no final de semana, tá? Muito bem intencionado, às vezes o usuário está. E aí ele vai pegar um dado de pagamento, tá? Dados de pagamento que não deveriam ser compartilhados, nem deveriam sair da organização, mas mesmo assim eu estou usando aqui o meu tablet pessoal e consigo acessar. Ok, eu estou permitindo isso, tá? Pois no meu perímetro de segurança isso está controlado. Vou abrir o meu Word, tá? E aí, por segurança, por garantia, ou eu vou tentar salvar aqui em meu computador uma cópia, tá? No meu tablet, salvar uma cópia aqui no meu tablet para ver se, caso eu perder o acesso, eu tenho ainda uma cópia desse arquivo, tá? Ao clicar aqui em More, eu já recebo uma mensagem dizendo que o administrador não permite o salvamento, tá, em locais pessoais. Caramba, que legal! Isso significa que o usuário ele está limitado apenas àquela barreira de segurança que a plataforma tem nos dados, tá? Ele não vai permitir que o usuário salve fora do ambiente seguro que a plataforma proporcionou a você. Ok, mas eu sou esperto, eu vou tentar, mesmo assim salvando aqui no meu OneDrive, eu vou tentar copiar o conteúdo, né? Não vai fazer mal a ninguém. Então, selecionar tudo e eu vou dar um copy. Ok? Vamos lá então salvar nas notas do nosso tablet, porque quando eu precisar desses dados eu já posso usar. Vou dar um paste aqui e aí recebo também uma outra mensagem. Tá? Veja que nem a área de transferência da minha plataforma vai permitir, tá, compartilhamento desses dados. O copiar não vai funcionar. Tiago, mas é possível tirar um print? Tá? Depende. Tá? Eu tenho um nível de controle que eu consigo até mesmo desabilitar a câmera do smartphone ou até mesmo desabilitar o print screen
quando um aplicativo corporativo estiver em execução, tá? Então, é bem interessante algumas ações que podemos ter de controle em smartphones corporativos ou não, tá? Isso é uma ação que eu acho interessantíssima em nosso ambiente de colaboração. Isso é perfeito. E o detalhe, e até umas perguntas colocaram aí, é que tudo isso, tá? A gente vai demonstrar mais, mas tudo isso é gerenciado em um console web. E aí, como você tem todas essas soluções, você pode estar no mesmo ambiente gerenciando todas essas soluções. Apesar de ser, como a gente falou, várias soluções, a gente pode ter um ponto único, quer dizer, no Azure, no Azure, né, uma console que vai estar gerenciando todos esses dispositivos dentro da organização. Então, isso aí é um ponto fantástico, né, que a gente pode estar agregando esse valor. Exatamente, André, perfeito. E aí, o que é que, por exemplo, a gente faz em uma situação de um smartphone que está há muito tempo sem se comunicar com a organização, tá? Dentro da plataforma, a gente consegue também ter políticas de arquivamento de dados ou até mesmo de limpeza, né, higienização de dispositivos. Eu posso definir que um smartphone que não se comunica com a organização há mais de 30 dias, tá? Ele terá os dados corporativos excluídos daquele dispositivo, tá? Isso pode ser feito de maneira perfeita, sem nenhum problema. E até mesmo também, não só para dispositivos, mas para aplicativos, como eu citei. A gente consegue aplicar controles, tá, de políticas de proteção para Android, iOS, Windows e até mesmo macOS. Então, imagine que se você precisar ter controle sobre o sistema operacional, sobre as atualizações, sobre o antivírus, sobre os patches de atualizações, vulnerabilidades, tudo isso é possível fazer através daqui. E aí um exemplo bem tranquilo é o que eu falei de proteção contra a perda de dados para Android ou iOS. Eu posso ter políticas específicas para esses tipos de dispositivos e para outro dispositivo, como o Windows, eu tenho uma política um pouco mais branda que me permitiria um compartilhamento mais tranquilo. E aí, como eu disse, né, eu crio uma câmera de contenção para os aplicativos corporativos e aí eu evito que o smartphone faça backup daqueles dados, eu exijo que aquele smartphone tenha uma criptografia, eu faço uma série de exigências que vão me trazer um embasamento melhor para que numa possível auditoria ou numa possível tentativa de invasão, aqueles dados não sejam comprometidos ou não sejam expostos. Tranquilo? Uma próxima ferramenta que eu queria falar, e aí eu já te passo a palavra, André, mais uma vez, é sobre o Microsoft Defender ATP. Tá? É uma ferramenta que eu acho excepcional no ambiente de controle, pois ela nos traz a capacidade de identificar ameaças, tá? Pois o ATP ele é uma ferramenta de controle de ameaças avançadas, né? Eu costumo dizer que ele está preparado não somente para uma ameaça já existente, mas também para uma ameaça que acabou de ser criada, tá? Às vezes a gente tem ataques que foram criados para aquela organização, tem ataques que foram, digamos assim, preparados para você. E aí, como que a gente protege isso, digamos assim? O Microsoft Defender... Oi, pode falar, André. Não, só para pegar esse gancho aí, deixar tu falar, que um ponto falado, é que um ponto interessante que eu vi as perguntas aqui é exatamente que tudo quem está falando aí, pessoal, as consoles ficam todas em ambiente nuvem que você pode estar acessando, principalmente essa época de home office, onde você estiver, anywhere. Então, se você estiver dentro da sua empresa, se estiver aqui em home, você pode estar gerenciando toda a parte de segurança. E esse ponto que o Thiago vai falar é um ponto extremamente interessante, porque quem está falando de antivírus. Então, qual é o maior problema de você ter antivírus gratuito dentro da sua organização? Ele funciona? Ok, funciona. Mas o problema maior é o gerenciamento. Imagine como eu vou ter evidências de quantos scans foram completados com sucesso, quantos antivírus estão com atualização em dia. Então, por quê? Porque, assim, na hora que eu demonstro conformidade e digo que eu estou há mais de um mês sem atualizar um determinado dispositivo e eu nem sabia que isso estava acontecendo, na hora de uma auditoria, então, claro, você está levando o ônus da culpa. Então, se você tem vários operadores, se o seu controlador tem vários operadores e aí houve um vazamento, sempre a corda vai ser rompida do lado mais fraco, é ponto. Então, se todos os outros operadores demonstraram controles efetivos
e você não demonstrou esse tipo de controle, claro que a corda vai quebrar. Mesmo que o vazamento não tenha sido por você, mas na hora que eu não consigo demonstrar que eu tenho esses controles, claro que a culpa sempre vai cair para o lado mais fraco. Então, esse é um ponto de observação, ter cuidado, e essa ferramenta eu acho que é uma ferramenta fantástica nesse sentido, porque você vai não só gerenciar os antivírus, digamos, dentro da organização, mas ter uma console que ele vai entender o que é que está acontecendo a nível de machine learning, a nível de inteligência artificial, correlacionando os eventos. Vai, Tiaguinho. Perfeito, André, perfeito. A gente, como administrador, como controlador desses dados, nós somos responsabilizados realmente por um possível vazamento, e aí isso que vai, digamos assim, nos proteger e nos trazer, digamos assim, uma segurança adicional para que um vazamento não aconteça, ou até mesmo se um vazamento acontecer, ter provas de que você tinha o controle sobre aqueles dados, são digamos assim, as evidências que a plataforma vai te dar. Então, exemplo, eu estou aqui na console, que é totalmente web, como o André Alves citou. Você não vai depender de uma estrutura física para ter esse controle. Tudo que eu falei aqui, ele vai rodar em nuvem, tá? Eu praticamente, muitas vezes, nem preciso citar mais esse tipo de informação, porque a gente tem evoluído tanto com a nuvem que infraestruturas locais têm sido cada vez menos usadas para uma aplicação de controle como essa. Mas usando o Microsoft Defender, por exemplo, eu consigo verificar algumas ameaças aqui. Se vocês observarem, eu já identifiquei aqui 5 novas ameaças de nível médio que aconteceram no dia 29 de agosto. Vamos dar uma olhadinha lá no que é que aconteceu aqui nesse item, tá? Ele vai me trazer o desktop que recebeu essa possível ameaça, tá? O Windows Defender instalado no computador, que já está dentro do pacote do Microsoft 365, ele monitora o que está acontecendo, e aí, dependendo da ameaça, ele pode já tomar uma ação ou não. E aí ele traz o usuário logado, que é o Predip, tá? A máquina dele, tá? A versão do Windows 10, e ele vai nos trazer o que é que aconteceu nessa máquina, tá? Um script malicioso aqui, ó, tentou rodar um PowerShell, tá, com alguns comandos na máquina desse usuário. Então a gente tem todo o histórico aqui dessa execução e do que foi, digamos assim, do que aconteceu aqui nessa máquina, juntamente com as medidas que a plataforma já trouxe, tá certo? Ela consegue também já tomar algumas medidas de maneira autônoma. Você não vai precisar, digamos assim, uma máquina está vulnerável, eu tenho que colocar a mão para resolver. Não, algumas medidas são autônomas, usando a inteligência artificial da plataforma, mas outras podem ser falsos positivos também, que aí você pode analisar. Mas aqui dentro, você tem todo esse controle e é possível auditar o que é que aconteceu, quando aconteceu, identificar as vulnerabilidades dessa máquina, tá? Usando a própria plataforma. Aqui ainda dentro do painel de segurança, tá? Voltando, se vocês observarem aqui, eu tenho todo o registro, tá? Ele tentou abrir um notepad, escrever um arquivo, tentou rodar um script lá que ia editar o regedit da máquina. Eu tenho todo o caminho, né, que esse hacker, né, que esse atacante tentou realizar nesse computador, tá? Fechando aqui, eu chego em uma outra tela, que é a tela de recomendações de segurança, tá? São medidas de controle que não podem ser esquecidas em uma plataforma de conformidade, em um ambiente de conformidade. Então, ó, ele já traz para a gente aqui que nós temos aplicações para o Windows 10 que precisam ser atualizadas, o Google Chrome precisa ser atualizado aqui também, algumas medidas de segurança, tá, precisam ser aplicadas de controle, tá, com base nas recomendações que a Microsoft já tem. Tiago, e de onde a Microsoft tira essa experiência? Exatamente usando o Machine Learning que a plataforma já traz. Então, ela identifica as principais vulnerabilidades no mundo todo, tá, e com base nesse pool de ferramentas, né, nesse pool de ataques que acontecem, ela constrói ela consegue construir essa proteção
com base nessa inteligência. Da mesma forma que a gente tem uma área de recomendações, seja para aplicativos instalados na máquina, tá? E aí ele vai dizer quais são as máquinas que precisam dessa atualização, qual o impacto que traz, se tem alguma vulnerabilidade que está sendo exposta naquela versão daquele aplicativo. É importantíssimo também a gente ter esse tipo de preocupação, tá? Nós temos também um inventário de software. Então, Tiago, na nuvem também eu vou conseguir identificar os softwares que estão instalados em meu computador, nos computadores da empresa? Sim. Isso mesmo com o home office também. As mesmas pessoas trabalhando de casa, você também terá esse controle usando o Microsoft 365, tá? Podendo identificar quais são os softwares que estão instalados nas máquinas, qual versão, onde estão instalados, e ter um controle de risco, vulnerabilidade e saber o que é que está acessando nesses computadores, o que é que tem sido acessado nesses dispositivos. Tá? Só lembrando que esse nem é o painel do Cloud App Security que vai nos trazer insights de segurança muito mais avançados. Tá? Esse é apenas o painel do Microsoft Defender, tá? Que ele se preocupa exclusivamente em segurança, atualizações e segurança dos dispositivos. Mas um aplicativo que traz o Shadow IT é o nosso Cloud App Security. Tá? Para não me estender muito, André, já a gente fala, tá? Então eu realmente deixo a palavra com você e aí já a gente fala sobre esse aplicativo. Muito obrigado, André. Então, pessoal, André, teu microfone está no mudo, se você estiver falando, tá? Beleza, eu estava compartilhando a tela aí, estava voltando a compartilhar a tela aqui da nossa apresentação. Posso lá continuar? Já dá para ver, sim. Beleza, então, vamos lá, pessoal. Então, existe quatro, opa, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Existem 4 passos-chave, né? Então, quando a gente está falando aí de atuar com essas ferramentas, a gente, como disse, a gente focou nesse primeiro momento em ferramentas de segurança. E a gente vai focar no segundo momento, ter foco, né, no segundo momento, em ferramentas voltada a compliance. A gente vai explicar um pouco melhor de todo o ambiente, exatamente no próximo slide. Mas esse slide aqui é bem importante, porque, como a gente falou, a ferramenta não vai ser a bala de prata, ela não vai entregar toda a conformidade para as empresas, ela vai ajudar e vai ajudar muito nesse ambiente, mas precisa ter um conceito, precisa ter alguns passos, e esses passos são, primeiro, identificar, então, quais são esses dados pessoais. Tiago vai fazer já um lab, exatamente identificando e mostrando isso, gerenciar, né? Então, gerenciar como a gente está usando esses dados dentro da organização, então, quais são esses dados, como é que o pessoal está usando esse dado, qual o fluxo, né, desse dado dentro da organização. Proteger, então, criando medidas para proteger, a gente vai mostrar daqui a pouco a criação do DLP, que é o Data Loss Prevention, onde eu exatamente falo isso. E, claro, final, reportar. Então, guardar a documentação necessária para gerenciar essas solicitações e, claro, notificar. Nada disso, pessoal, é por um acaso. Então, a gente tem uma legislação que ela é bem técnica, é uma legislação diferente das outras legislações que vocês estão vendo hoje no mercado. Então, a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que a gente vê muito técnica, não é uma lei que é setorial, digamos, uma lei do TI, nem uma lei jurídica, é uma lei organizacional. Então, o que a gente está falando aqui é colocar os dados digitais de uma forma protegida. Mas, lembra que a gente falou no começo, é necessário toda organização entender que todos os dados irão precisar de proteção. O que a gente está falando aqui, e eu friso bem, é que a gente está pegando uma parcela desses arquivos, desses dados, e trazendo controle e proteção, assim como fala o artigo 50, inciso 2, né, no caso o 1, que é implementar um programa de governança. E aí ele coloca lá que precisa de vários passos para esse programa de governança. Então, isso está expresso em lei. Um dos linha é exatamente estabelecer políticas que salvaguardam de forma adequada, então, que
não só isso, ter um plano de incidente e remediação, exatamente o que a gente vai falar. Isso precisa ser aplicável a todo o conjunto de dados, que seja sob controle, independentemente do modo como realizou a coleta. Então, todos os dados que estão dentro da organização são necessários ter esse controle, e aí a gente está provendo essa solução para isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque não é André, não é Tiago que está falando que toda empresa precisa prover proteção aos dados. Isso está na lei. E aí, como eu falei, de forma muito detalhada, como eu falei e fiz menção aqui ao artigo 50, onde traz um plano de programa, uma implementação de programa de governança extremamente detalhado. Então, o que a gente está mostrando aqui é uma solução que ela vai trazer, claro, um conteúdo grande, um grande conteúdo de soluções. Então, as pessoas perguntaram, claro que existe, antes o nome era Office 365, agora houve a migração para o Microsoft 365, então toda a solução é um Office 365, mas quando a gente tem o Office 365 ou o Microsoft 365 Basic e Standard, são os dois únicos que não vêm com suíte de segurança, que só vem, como a gente fala aqui, com as aplicações de negócio. Então, como a gente falou, eu venho com e-mail, venho com SharePoint, venho com OneDrive. Eu achei muito boa a pergunta de quem fez aí do OneDrive. Então, diferença do Drive corporativo para o SharePoint. Então, se eu tenho um Drive, o OneDrive ele é pessoal. Então, se a pessoa sai da organização, ganhou um novo emprego, sai da organização, eu ramifiquei, eu tinha várias pastas com ele. E aí, o que acontece? Toda essa ramificação é quebrada. Então, algumas pastas que eu pensei que era da organização, era da pessoa que saiu. E eu perco esses arquivos, porque aquele usuário foi cortado. Já no SharePoint, não. O SharePoint ele tem um conceito de corporação. Então, todos os arquivos vão ser arquivos corporativos. E, detalhe, como eu coloquei lá, você vai poder acessar onde tiver. Então, esse aqui são os conceitos de aplicações de negócio. Quando a gente fala do Microsoft 365 Business Premium, que é o início, até o Microsoft 365 E5, que é o topo, então eu consigo ter várias soluções, como o Tiago falou, soluções de ameaça, proteção, de proteção à ameaça. Então, eu tenho, como eu falei, o Office 365 Advanced Threat Protection, como o Tiago bem mostrou, o Windows Defender Advanced Threat Protection, que é o Windows Defender ATP. Então, eu tenho soluções que já vêm. Então, tudo isso, pessoal, o que eu estou falando é que já vem dentro dessa solução. Então, não é uma solução. São várias soluções que você vai pagar em uma única licença, né, no que a gente chama, numa SKU. Então, eu vou ter Azure Active Directory, que eu vou conseguir, como a gente falou, fazer MFA, eu vou fazer a parte de Single Sign-On, que é uma das perguntas que está aí, daqui a pouco eu respondo. O que é o Single Sign-On? Eu vou configurar a mesma senha e usuário que eu acesso o Office 365, como o Tiago bem falou, no meu Salesforce, no meu SAP, no meu TOTS. Claro, precisa de alguns requisitos, mas todas essas já são homologadas e eu estou falando porque a gente já faz esse tipo de integração. Então, isso é muito bom, porque quando eu faço isso, eu consigo diminuir, em vez de ter aquela grande senha, né, uma senha que ninguém consegue decorar, eu posso colocar senhas menores, mas essa senha vai ter um segundo fator de autenticação. Então, essa senha vai ficar muito mais forte. E aí eu evito de o próprio usuário, né, parar o fluxo do trabalho dele para digitar a senha e colocar senhas fortes, deixando o funcionário trabalhar sem problema nenhum. Como o Tiago bem falou, também vem dentro do Active Directory, vem o Conditional Access. Então, eu vou ter uma inteligência artificial e machine learning. Imagine quantos servidores, se eu tivesse isso local, ia precisar para começar a entender que aquele login, aquele brute force, está sendo uma invasão que está acontecendo. Não, eu tenho vários servidores que já fazem isso para outros e vão estar fazendo para você. Então, isso é o conceito de nuvem que daqui a pouco a gente vai falar, que ajuda muito as pessoas. Um conceito que eu coloquei aqui, o que vem dentro da ferramenta, a ferramenta ela já vem licenciada para o VDI, o WVD, que é o Windows Virtual Desktop. Então, quando eu quero, principalmente nessa época de Covid, que está todo mundo em home office, eu estou disponibilizando o quê? Uma área de trabalho remota para essa pessoa acessar meu Salesforce, meu TOTS, meu RP dentro da minha organização
mas na casa dele. O que acontece? Eu vou criar um VDI. Qual o maior problema do VDI? Quando eu tenho o VDI, eu preciso não só licenciar a aplicação, mas eu preciso licenciar o Office e preciso licenciar o Windows. O que eu estou dizendo é que dentro dessa solução você já tem esse licenciamento. E aí, detalhe, esse licenciamento Windows de VDI, de Virtual Desktop, precisa ser uma licença, não só uma licença Windows, mas uma licença Windows com VDI. Então, tudo isso já vem dentro dessa solução. É isso que a gente está dizendo. Por quê? Para prover segurança e está tudo isso contemplado num local único. Isso era um ponto, por isso que eu coloquei em amarelo, que é um ponto extremamente interessante, que a gente está colocando isso para alguns clientes da gente. Então, a parte de DLP, Tiago daqui a pouco vai falar, a parte de Azure Information Protect, o que a gente falou, que eu acho que aqui é uma das melhores soluções quando a gente fala isso, que é o Cloud App Security e o Office Cloud App Security. Então, o que eu consigo ter é exatamente a parte de Shadow IT. Então, usar a credencial da minha empresa para acessar aquela determinada aplicação. Opa, eu estou vendo aqui. Então, antigamente, isso uma controladoria, um RH, um marketing, começava a contratar outras soluções e só depois chegava para a TI. E agora não, eu consigo monitorar isso. Então, e aí vem a parte de compliance, que praticamente a gente finaliza o que a gente vai falar hoje, já nessa demo. Então, litigation hold, então, conta de litígio. Como eu falei, a gente vai ter um ambiente que, mesmo que uma lixeira seja apagada, mesmo que um administrador apague a lixeira do administrador, esse e-mail vai ficar intacto, vai ficar lá para processo de auditoria. Discovery já vem. Então, vou fazer uma grande descoberta em todo o SharePoint, em todo o Teams, em todo o OneDrive, em todo o Outlook, né, o Exchange Online, procurando dados relacionados àquele titular do dado que foi solicitado. Compliance Manager, que a gente vai fechar hoje com Compliance Manager, que é um grande dashboard de passo a passo do que precisa ser feito para entrar em conformidade com aquela norma. Quando eu falo norma, não é só LGPD, é GDPR, ISO e várias outras que tem lá. Data Subject Request, daqui a pouco eu vou falar, a gente vai falar na prática, que exatamente é aquela consolezinha que você consegue gerenciar as solicitações dos titulares. O Advanced Discovery, eu queria muito deixar isso aqui para o Tiago falar, que é o Custom Lookbox. Eu acho fantástico isso aqui. Muita gente tem medo de nuvem, exatamente porque, não, será que a nuvem está lá, se alguém vai mexer? Então, a gente vai falar um pouco disso. São nuvens não só com padrão de segurança, mas certificados, com várias certificações internacionais. E, claro, no final, o Tiago também vai falar aí do Advanced Data Governance. Então, tudo isso, pessoal, vem dentro da licença do Microsoft 365. Então, só para vocês entenderem, essa aqui é uma solução que vai localizar os dados dos usuários. Então, o DSR, o Data Subject Request, quando o titular faz a requisição, ele vai mostrar exatamente onde é que está, nos e-mails, nos documentos, nas mensagens instantâneas, e aí ele vai fazer um link, puxando tudo que tem desse usuário. E eu posso, melhor, exportar, lembra que a lei diz modo portátil. Então, posso exportar esses arquivos para um modo de PPT, que é o PST, né, de mensageria, e ainda habilitar a desduplicação, para evitar que venham arquivos duplicados. Então, eu vou e clico na exportação e fica tudo isso documentado. Tudo isso informando passo a passo quando e onde o titular fez. Por que isso? Porque exatamente no artigo 46 diz que a agente de tratamento deve adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, para proteger esses dados. E aí você está mostrando que você está colocando essas medidas técnicas, não só, né, criando um processo, mas de forma administrativa, criando um procedimento para entregar esses dados de forma segura ao titular que solicitou. Então, isso aí eu acho que é uma forma fantástica de entregar. E agora, eu demonstrei isso aí, vou passar de novo para meu amigo Tiago aí. Tiago, fala um pouco das outras soluções, agora soluções de compliance que a gente tem para entregar nesse ambiente. Obrigado, André, mais uma vez. Então, complementando o que o André citou, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o AIP. Tiago, o que é isso? A ideia dessa plataforma, tá? É trazer o controle do dado, tá? Da informação, independente de onde ela esteja,
tá? Uma preocupação que muita gente tem, tá? Tanto em aplicações de nuvem, ferramentas de nuvem, ou até mesmo em aplicações locais, tá? É de onde aquele dado está. E aí, usando o Azure Information Protect, tá? Que é uma plataforma que está dentro do Microsoft 365, a gente consegue aplicar controles em níveis de rótulos. Primeira coisa que é importante a gente mencionar, tá? Antes de ter o controle sobre um dado, eu preciso identificá-lo. Então, o que é um dado pessoal? O que é um dado sensível? Vários dados a Microsoft já tem, tá? Então, informações financeiras, informações de cartão de crédito, informações... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem dado de CNPJ, dado de RG, dados de CPF, mas existem dados que podem não ser tão relevantes para algumas empresas e para outras serem. Então, é importante a classificação desses dados através de uma configuração de tipos de informação que eu vou mostrar agora. E após essa aplicação dessas configurações, a gente consegue aplicar rótulos aos documentos, sejam imagens, arquivos em PDF, Word, Excel, PowerPoint, arquivos de texto. A gente consegue aplicar vários rótulos, tá? Para criar um rótulo é bem simples, a gente define o nome desse rótulo, eu vou chamar de rótulo teste. Aí repetir o teste aqui de novo para a gente não perder tempo. E aí eu defino se aquele arquivo ele vai receber uma criptografia ou não. Importantíssimo. Se eu quiser ter o poder sobre o arquivo, eu preciso, logicamente, aplicar uma criptografia para um possível vazamento. Em um possível vazamento, aquele arquivo não ser comprometido. E aí eu posso dizer que o próprio usuário ele vai atribuir a permissão ou não. A gente já aplica a permissão aqui, definindo pelo tipo de arquivo. Então, Tiago, esse arquivo ele vai estar disponível lá por tempo indefinido? Depende. Eu posso aplicar também um tempo de expiração. Isso vai aumentar também um pouquinho a nossa segurança na plataforma, com aqueles dados. Então, eu posso dizer que quando um rótulo for aplicado a um documento, ele vai expirar em 10 dias, tá? Então, essa aplicação desse rótulo pode ser aplicada em um e-mail que está sendo enviado, em um documento do Word, em uma imagem, como eu citei. E eu posso também permitir que esse arquivo seja acessado de forma offline ou não, tá? Mesma coisa, é importante definir também um tempo para expiração, tá? Ao final, eu defino os grupos que podem acessar o arquivo ou não. É o mesmo caso que a gente já fez lá nas políticas de dispositivo. Também tem políticas de rótulos aqui na plataforma. Eu posso ter uma política para todo mundo da organização, defino que essas pessoas podem exibir, visualizar, imprimir, tirar print, e para outras pessoas eu não tenho esse tipo de ação, tá? Não vou mostrar todos os detalhes, a gente não vai se estender tanto, mas o que é legal, eu posso aplicar marcas d'água, né? Rótulos de marcação nesse documento. E aí pode ser uma marca d'água, pode ser um cabeçalho ou um rodapé, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, eu tenho um documento do Word aqui, tá? Chamado Lauren 6. E esse documento, ele tem dados confidenciais. E veja aqui o que ele fez automaticamente nesse documento. Tá? É um documento de exemplo apenas. Ele aplicou uma marca d'água dizendo que era um documento ultra secreto, tá certo? Ele vai fazer isso em todas as páginas deste documento de forma automatizada, tá? Eu consigo ver quais permissões eu tenho nesse arquivo, tá? Pois eu sou o controlador desse dado aqui, e nesse caso eu tenho o poder nesse rótulo, digamos assim, mas eu poderia ter grupos dentro da empresa que não teriam o mesmo poder que eu, tá? Eu posso editar esse documento, eu posso copiar, eu posso imprimir, tá? Eu tenho vários acessos. Já eu posso informar que uma pessoa de outro setor ou alguém no qual eu compartilho esse dado, ele não vai ter o poder de imprimir, de salvar, ele vai apenas exibir aquele documento no corpo do e-mail ou até mesmo em um anexo que ele vai receber. Tiago, quer dizer que o destinatário precisa ter Microsoft 365 também? Não.
Nesse cenário, pessoal, a gente consegue ter um nível de controle independente da plataforma de destino do colaborador, tá? No qual você quer compartilhar o dado. Então, é importantíssimo porque você consegue restringir o seu perímetro de segurança e estendendo aos seus parceiros, fornecedores e clientes, tá? Da mesma forma, eu tenho outros rótulos que podem ser aplicados manualmente também. Então, digamos que esse rótulo, eu não quero definir ele como um rótulo ultra secreto, defino como um rótulo pessoal, mas eu não estou livre da auditoria da ferramenta, tá? Tudo que a gente faz aqui é auditado. Então, eu recebo aqui uma mensagem exigindo uma justificativa, tá? Ou eu escrevo qual é a justificativa, tá? Não se aplica, ou eu digo que o rótulo anterior também não se aplica mais, tá? Mas eu sou obrigado a informar uma justificativa para mudar esse rótulo e aí, consequentemente, também tirar a segurança e a proteção nesse arquivo, tá? Isso é baseado em regras. Nem todo mundo teria a capacidade de editar esse rótulo. Nesse exemplo aqui, apenas o meu usuário está com essa capacidade. Tiago, tu falou isso e mostrou porque é um documento do Word, mas se fosse um PDF, um outro documento em outro formato, não serviria. Serve sim, tá? Eu vou fazer isso com uma imagem também, tá? Então, eu tenho uma imagem aqui, e aí, se eu quiser aplicar um rótulo de proteção a ela, seja manual ou automático, eu posso fazer isso também com base nas informações dessa imagem. Para você ter ideia, tá? A gente já teve casos onde foram aplicados rótulos de proteção em imagens específicas porque elas continham códigos de barra ou informações que a empresa queria restringir o compartilhamento público, tá? Então, isso também pode ser aplicado de forma automatizada em imagens. Mas eu vou mostrar aqui de forma manual, e aí eu defino que essa imagem aqui, ela é uma imagem agora protegida. Veja que ela só vai abrir agora com o visualizador do Azure Information Protect, tá? Em uma área restrita, tá? Protegendo essa imagem. Se a gente tentar abrir com outra ferramenta, ele não vai abrir. Tiago, que garantia a gente tem disso, tá? Quando eu abro esse documento que está protegido, mesma coisa com o PDF, tá? Eu tenho que estar logado com o meu login e senha, né? Eu tenho que estar autenticado com o meu login, que a gente falou até lá no começo da jornada, tá? Esse meu login é que vai garantir que sou eu mesmo que estou acessando essa plataforma, e aí eu aumento o meu controle sobre esse arquivo. Se eu tentar abrir o PDF com, por exemplo, um navegador qualquer aqui, ele vai me dar uma mensagem de que esse PDF precisa ser aberto com o visualizador, tá? Pode ser o Microsoft Edge ou até mesmo o visualizador do AIP, que nesse caso conseguiria abrir o documento sem nenhum problema, tá? Tanto imagens quanto outros tipos de documento. Eu acho que agora esse documento aqui, o rótulo de proteção está deixando ele digamos assim, oculto para vocês, né? Isso porque, muito provavelmente, esse rótulo que eu acabei de aplicar em PDFs, ele não permite nem que eu compartilhe a tela. Então, é uma experiência legal também, quando a gente fala de proteção. Eu gosto muito quando você fala essa parte, desculpa, Tiaguinho, exatamente porque a gente está nessa época de home office, e aí eu tinha vários funcionários que estavam acostumados exatamente, vou te enviar aqui via Zap a tela desse relatório. Aí chegava, tirava um print da tela, né? Tirava aquele velho print da tela e enviava. E agora não vai possível, né? Então a ferramenta ela bloqueia isso, a ferramenta ela gerencia isso para você. Então isso aí é fantástico, porque claro que a gente sabe que existe a comodidade, né? Porque você está dentro da casa, você antes pegava esse relatório e imprimia na impressora do lado, só que na hora que eu tiro uma foto, mando via Zap, já é feito o upload para a nuvem, acabou. Então a nuvem é pessoal, o dado que era corporativo acaba perdendo, eu não consigo mais mapear, não tenho mais gerência desse dado e não sei mais para onde esse dado foi. O Tiago está mostrando exatamente que, como a gente disse, pessoal, a gente não vai ter nunca segurança 100%. O que a gente vai poder fazer é buscar os controles efetivos para demonstrar, quer dizer, ter evidência de que a gente chegou ao nosso máximo. E aí a ferramenta trazendo isso. Perfeito, André, perfeito.
E aí uma dúvida que algumas pessoas podem ter, Tiago, André, como que a gente define o que é um dado sensível, o que é um dado pessoal dentro da minha organização, o que é um dado financeiro? Porque eu entendo, tá? E aí isso por experiência própria nossa, que nem sempre o que é um dado que é importante para você pode ser importante para outra organização. Então, informações de patentes para a indústria, informações, digamos assim, vamos lá um exemplo, será que uma lista de placas de carro, tá, é importante para uma empresa de seguro, tá? E para uma outra empresa de um outro setor não é um dado que seria muito relevante para ela. Então, talvez para cada empresa, para cada cenário, a gente tenha informações que tenham um poder, uma relevância um pouquinho maior, tá? Dado sensível é uma coisa, tá? Mas a gente tem também o sentimento de dados que podem ser importantes e a gente quer restringir o compartilhamento irrestrito daquele arquivo ou até mesmo ter um controle sobre por onde aquele arquivo está trafegando. Por exemplo, eu tenho aqui um rótulo que a gente criou aqui, como eu disse, para ter o controle eu preciso classificar. Se eu não classifico, então eu tenho apenas um grupo de dados lá sem a menor tag, né? Sem a menor informação do que eu estou trafegando. E aí eu tenho um exemplo onde dentro da instituição eu tenho um número de matrícula que compõe 9 dígitos. Isso aqui a gente criou com base numa expressão regular, tá? É muito simples, tá? E a gente pode apoiar vocês em situações como essa, tá? Mas a gente criou uma expressão regular que identifica o seguinte, tá? Se for um número que tenha 9 caracteres, né? E aí, nesse conteúdo, seja um e-mail, seja um documento do Word, um Excel, um PowerPoint, um TXT, seja lá o que for, ele encontrar também as palavras-chave, funcionário, ID, crachá, tá? Na contagem 1, tá? Eu estou dizendo aqui que ele já vai identificar esse rótulo. Tiago, então quer dizer que vai bloquear? Não estou dizendo isso. A política de DLP, que é o que eu vou falar agora, a gente vai construir depois, tá? Mas a rotulação, a identificação do dado, a gente precisa fazer. Então, nesse cenário aqui, eu estou dizendo que o meu número de matrícula, que no meu exemplo da empresa compõe 9 dígitos, é esse, e se ele encontrar a contagem mínima de 1, ele já vai fazer a identificação, né? Fazer a rotulação desse item. Tá? Mesma coisa eu fiz aqui também para placas de automóveis. Então, no Brasil a gente tinha placas de automóveis compostas, ainda são, né? Mas compostas por 3 letras, né? E um hífen com 4 números. A gente tem mudado, né? Agora na nossa, aqui na América do Sul, vários países têm adotado a nova placa. E aí eu tenho aqui uma expressão regular que é para a nossa placa antiga, tá? Mas é possível também criar uma expressão regular para a placa nova. Nesse cenário, eu criei aqui uma expressãozinha que compõe 3 letras e hífen 4 números. E se ele encontrar o texto placa, também ele vai identificar. Só como exemplo para vocês, eu vou fazer um teste dessa política, clicando aqui em testar, porque é muito importante também esse tipo de ação. Você não vai criar o rótulo e simplesmente vai achar que ele já está funcionando e pronto, e estou 100% protegido, agora é só descansar, não é isso que vai acontecer, mas dentro do DLP, tá, a gente vai precisar desse tipo de informação. E aí eu tenho aqui, por exemplo, para testar essa política, eu vou puxar aqui uma planilha do Excel, tá, com dados de placas de carro, tá, e vou mandar testar. Essa análise, tá, que ele vai fazer na ferramenta, ele consegue fazer em toda a plataforma, tá? Aqui é apenas um exemplo de um teste, onde ele vai identificar aqui, ó, que nessa planilha ele encontrou as seguintes correspondências: placa KEO, placa X, placa AEI, entre outras placas, tá certo? Então, a gente tinha colocado um critério que ele tinha que ter pelo menos 60% de confiança e ele encontrou esse critério para as placas, tá? Isso pode ser identificado para outros itens sensíveis, para itens sensíveis também? Pode. A gente tem aqui um que já está embutido na plataforma, que aí esse seria mais difícil da gente criar uma expressão, tá? Que são os catálogos de doenças.
Tá? Esse aí eu acho que é um que é importantíssimo, ó, e aí até mostrando também, ó, CPF brasileiro, CNPJ, RG, tá? Mas a gente tem também um que é focado em doenças aqui, deixa eu trazer ele aqui. Aqui é a classificação internacional de doenças, tá? Então, esse aqui é atualizado com base na Agência Mundial de Saúde, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso também testar com base em um documento. E aí vamos pensar em dados sensíveis de, por exemplo, pacientes. Será que um dado de um prontuário eletrônico, ele não seria um dado que de maneira nenhuma poderia ser vazada, tá? A gente já viu alguns casos na União Europeia, tá? Onde dados de pacientes foram enviados por engano para outros pacientes, tá? Então, um hospital lá, isso foi no Reino Unido, tá? E esse hospital ele foi punido por isso, ele recebeu uma multa lá com base no GDPR, tá? Mas um hospital, ele sem querer mandou por e-mail a lista de pacientes que eram soro positivo para uma outra lista. Imagina o que aconteceu, tá? Nessa lista tinham pessoas influentes, tinham famosos, e aí um grupo de pessoas que não queriam expor a sua doença foram expostas, tá? E aí acarretou problemas de exposição de dados pessoais, tá? Com base em regras, a gente poderia impedir, baseado em uma regra de DLP, que esse dado de maneira nenhuma poderia ser enviado para fora da organização, ou até mesmo, tá? Que esse dado contendo nomes de doenças, tá? Poderia ser enviado para 2 ou mais destinatários. Tá? Lembra que eu coloquei a incidência lá? Eu poderia dizer que na incidência, se ele encontrasse 2 doenças, 3, 4, ele já tentaria minimizar aquela exposição, né? Aquele envio para fora da organização. Nesse exemplo, eu estou colocando um PDF, tá? Que está com o nome de várias doenças, imagine que é um prontuário, e aí ele trouxe aqui, ó, tá? Ele trouxe para a gente 11 correspondências nesse documento com base no arquivo que eu trouxe para vocês. Então, veja que a plataforma está totalmente preparada, tanto para dados sensíveis, quanto para dados pessoais, quanto também para dados que você queira construir nela, tá? Como eu disse, é bem facinho aqui a gente construir uma expressão regular para proteger, digamos assim, a nova placa, agora no Brasil, ou até mesmo para um número de matrícula específico que você tem em sua organização. Tá? Isso foi apenas a classificação dos dados. Se a gente quiser proteger, eu precisaria criar uma política, que é também a parte bem simples desse ambiente. Eu já construí, eu já conheço as classificações, agora eu precisaria apenas criar a política. Também bem simples, a gente cria uma nova política, posso dar o nome para ela de placas de carro, por exemplo, tá? Aqui ele já traz algumas categorias. Na nossa categoria eu vou usar Custom, tá? E vou chamar de placas, só para a gente exemplificar e seguir em frente, não perder muito tempo. E aí eu defino por onde esses dados serão protegidos, né? Por onde a gente vai buscar esses dados, se eu quero escolher um local ou por toda a plataforma, vou escolher toda a plataforma, e eu digo o que esse conteúdo tem que ter para ele ser tratado nessa política. Então, rótulos de retenção ou informações pessoais ou informações confidenciais. Vou adicionar aqui aquele rótulo, aquela expressão que a gente chamou de placas. Então, aqui placas, clique em adicionar, concluído, tá? Ele trouxe o critério lá para a gente, ó, de 60% a 100%, poderia até editar o critério, e siga em frente. E aqui a gente vai, digamos assim, construindo, digamos assim, a nossa regra, tá, de conformidade. Tiago, eu não quero que esse e-mail seja enviado para fora, contendo placas. Então, a gente cria as condições, tá? Se o conteúdo contém esse tipo de informação, ele vai aceitar exceção, não vai aceitar justificativa, qual ação ele vai tomar, ele vai remover o cabeçalho, ele vai restringir, ele vai criptografar, ele vai notificar alguém, ele vai notificar o DPO que houve um vazamento. Você consegue ter todo o controle e até mesmo gerar incidentes, tá? O controle é importantíssimo na plataforma,
principalmente no lado de incidentes. A gente não está dizendo que é impossível um vazamento de informação acontecer, mas caso aconteça, você precisa ter o controle sobre aquela informação, tá? Sobre o DLP, ele é bem tranquilo de se trabalhar, e o Office 365, o Microsoft 365, ele vai permitir para a gente, digamos assim, a construção de regras de negócio, de estratégias para realizar esse tipo de tarefa, né? É bem interessante. E André, alguma coisa a acrescentar para a gente passar para o Cloud App Security e aí você dá continuidade? Não, só que dizer a todos, né, que a gente vai, desculpa, vai só estender um pouco, assim, tá tendo uma boa situação das perguntas, mas a gente vai só finalizar agora o Cloud App Security e eu vou falar do Compliance Manager, que é a console que gerencia tudo isso de uma forma voltada para a lei. Vai, Tiaguinho, eu acho que tá de boa. Perfeito. Vou correr aqui, tá? Peço perdão também, pessoal, por ter se estendido um pouquinho. É muito conteúdo, é um conteúdo importante, e assim, a gente tem visto que o pessoal tem se engajado bastante, né, nas perguntas, e também o pessoal tem permanecido aqui no nosso evento, um evento de 1h30, quase 2 horas, mas muita gente tem permanecido. Então, falando aqui sobre o Cloud App Security, ele é o nosso sistema de eventos, né, de logs do Microsoft 365 de forma avançada. E ele não se limita apenas ao nosso Microsoft 365. Ele pode coletar logs de toda a plataforma que você quiser. Então, pode ser do seu firewall, pode ser do seu, digamos assim, do seu banco de dados. Você quer lançar outros logs aqui para a ferramenta, é possível também exportar esses dados para cá e aí começar a analisar o que é que está passando aqui na plataforma. Eu estou trazendo aqui para vocês, nessa telinha, alguns alertas e políticas que a gente consegue identificar no Cloud App Security. Tá? Primeiro, login de risco. Usuários que tiveram acesso arriscado, ou então até mesmo usuários que fizeram downloads em massa. Tiago, o que é que isso significa? Dá uma olhadinha, tá? Um usuário, tá? Você recebeu um alerta de um único usuário que em menos de 5 minutos fez mais de 10 downloads, né? E aí a gente pode identificar isso como uma possível tentativa de vazamento de informação. Tiago, 10 downloads é muito pouco. Isso aí você pode parametrizar, tá? Mas imagine que a gente tem todo o controle não apenas no e-mail, não apenas no OneDrive, não apenas no SharePoint, mas em toda a plataforma que você conectar ao Cloud App Security. Tá? Mesma coisa são os logins de risco, tá? Que podem ser baseados em viagens impossíveis, onde a gente conseguiria, por exemplo, bloquear um usuário, redefinir a senha dele, forçar um MFA, entre outras ações. Tá? Falando ainda do Cloud App Security, a gente tem também uma outra ação que essa é muito usada e muita gente de TI tem buscado, que são as ações baseadas em Shadow IT, né? São a identificação dos aplicativos que as pessoas estão usando, tá? Eu sei que, como eu disse, a gente tem muito aplicativo que foi adquirido pela empresa, que foi contratado, mas o pessoal não se limita apenas a ele. O pessoal usa, muitas vezes, aplicativos de terceiros. E aí, como identificar isso? O Cloud App Security vai nos ajudar. Como eu disse, eu posso ter relatórios globais, relatórios que virão da plataforma, mas eu posso também ter relatórios que serão exportados do meu firewall, do meu antivírus, de outros ambientes que estão como meio de transmissão dos meus usuários. Tá? Nesse exemplo aqui, eu consigo ver que os usuários eles usam o OneDrive, mas eles usam também o Box, eles usam o Dynamics e usam outras aplicações. Tá? E o principal que eu uso aqui é o descoberta de aplicativos, onde a gente consegue identificar, como eu disse, quais são os aplicativos mais utilizados na plataforma, trazendo a carga de uso desses dados. Eu acho muito interessante isso, porque eu consigo identificar qual é o aplicativo que o pessoal mais usa aqui para baixar arquivos, tá? Para fazer downloads, ou pior,
Qual o aplicativo que tem pontuação menor? Tiago, o que significa essa pontuação? É a pontuação de segurança do aplicativo. Veja que a gente já consegue ver aqui, ó, que eu tenho aplicativos aqui que estão sendo usados por 13 usuários, tá? Um se chama OnStat, tá? Outro aqui é o Vox, aplicativos que a empresa não contratou, que tem uma pontuação baixa de segurança e que podem comprometer o nosso ambiente, tá? Baseado nesse tipo de informação, que é o que a gente chama lá do Shadow IT, que é a TI da sombra, eu posso tomar medidas protetivas e aí até mesmo políticas de educação para esses usuários que estão usando um aplicativo de análise de dados. Que dados eles estão usando aqui? É o que? Isso é um aplicativo de BI, tá? Será que o pessoal está pegando os dados da empresa de faturamento e colocando nesse aplicativo aqui de BI externo? Insights interessantíssimos e importantíssimos que precisamos ter para tentar aumentar o nosso perímetro de segurança e proteger cada vez mais a plataforma. André, muito obrigado e passo a palavra para você. Opa, pessoal, voltando aí, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aqui. Vamos lá? Estão conseguindo aí ver minha tela? Deixa eu colocar aqui a console que a gente vai falar. Então, como o Thiago falou, é uma solução muito ampla, pessoal. O conceito de a gente falar isso, sim, apesar que a gente extrapolou o tempo e a gente tentou falar de praticamente todas as soluções e a gente viu aí que algumas ainda, né, a gente não conseguiu entregar como um todo. Então, essa aqui é o centralizador. Esse aqui digamos, é o dashboard da pessoa que quer trabalhar com privacidade e entender como está a minha ferramenta do Microsoft 365 referente a uma norma, referente a uma legislação como a LGPD. Então, só para a gente abrir, só para eu colocar aqui como eu cheguei aqui, né? Então, eu vim aqui na parte, dentro da console do Office 365, na parte de compliance. Dentro dessa parte de compliance, então, eu vou aqui em mais recursos, e aí eu tenho, como a gente mostrou, vários consoles. Microsoft Security Center, Compliance Security, o Active Directory, o que a gente estava falando agora do Cloud App Security e o Service Trust Portal, então o portal de segurança, de serviço de segurança de Microsoft, né? Então, o que é que eu estou falando hoje para vocês? Deixa eu só mostrar aqui de uma forma melhor. Então, o gerenciador de conformidade, que a gente chama de Compliance Manager, ele vai trazer um dashboard de como está a sua empresa referente a uma determinada legislação, e aí quando eu falo a sua empresa, lembrando, referente à solução ou produto Microsoft, quem está auditando. Então, olha só, eu tenho, claro, um Data Protection Baseline, que é uma baseline referente à segurança de informação, mas eu tenho, e aí não é GDPR, isso aí é um ponto interessante que a maioria das empresas ela entrega voltada a GDPR. Então, aqui, eu vou trazer voltado a LGPD. Então, também posso ter esses controles que eu estou fazendo e estou habilitando dentro da minha organização, auditado para uma possível ISO, aqui, a ISO 27001, que é a ISO de segurança. Então, olha só, referente a ISO, eu já estou, nesse meu ambiente lab aqui, eu já estou 57% atendente. Já LGPD, eu só estou em 28%. Mesma coisa quando eu comparo com GDPR, Quando eu comparo com GDPR, aqui sim, GDPR. Então, meu ambiente Office para o GDPR, eu tenho vários controles, mas minha pontuação só está em 53. Então, um ponto interessante, que a gente vai ver isso daqui a pouco. O que é gerenciado pela Microsoft, que são 709 controles, aqui 9 controles, aqui 201 controles, tá? Ele já está com o score definido. Mas o que é definido, gerenciado pelo cliente, que somos nós, e esse score vai ser variado. Então, eu coloquei aqui, mas eu não tenho bem mais, mas eu coloquei também a ISO nova, que a Microsoft já é certificada. Então, o ambiente Azure, eu coloquei até na resposta aí do cliente, o ambiente Azure, o Azure, ele já é certificado na ISO 27701. Eu gosto sempre de falar isso. LGPD não existe certificação, pessoal, porque é uma lei. A gente certifica a norma.
Então, a empresa, a instituição, ela pode ser certificada na norma. E a norma ISO, eu tenho norma ISO de segurança, segurança e privacidade e proteção à identidade pessoal, que é a ISO 27018. Então, ó, vamos lá. Eu vou clicar aqui no meu controle referente ao LGPD. E é isso que é legal. Por quê? Porque eu vou ter... E aí, ó, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter o link da lei, da nossa lei de proteção de dados brasileira, com tudo que o Tiago demonstrou agora. Toda a solução que foi mostrada por Tiago. Então, ó, ele vai colocar aqui várias pontuações. Então, ó, atividade relacionada a um conteúdo, atividade não discriminada contra alguma solicitação. E aí eu vou ter o controle, o score, o controle se ele foi implementado na minha organização, ó, implementado, quando foi implementado, e aqui, quando foi feito o teste e foi aprovado. Então, tudo isso eu consigo ter. Deixa eu só colocar aqui de uma forma mais, digamos, um detalhe melhor visual, porque a gente vai colocar a mão na massa aqui para mostrar. Então, ó, primeiro, ele vai colocar, claro, todas as legislações. Eu vou selecionar aqui, ó, uma das legislações que a gente quer. Então, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, então, nossa lei, colocou o nosso score, e aí ele vai, como eu falei, ó, então, ó, provisões preliminares. Então, ele vai colocar quais são os controles referentes que a gente precisa. A gente tem 10 controles e 9 estão ok. Então, ó, processamento de dados pessoais confidenciais, processamento de dados de criança e adolescente. Então, ó, término do processamento de dados e aí, vários controles, inclusive, claro, o artigo 46, que eu citei naquela hora, que é o voltado à segurança e boas práticas. Quando a gente abre um controle desse preliminar, e é isso que é legal, ele vai mostrar exatamente de uma forma melhor visual do que aquele que a gente mostrou. Por quê? Porque ele vai colocar aqui, ó, aquele score que a gente está definindo, e aqui, ó, o artigo 6 que fala, claro, dos princípios, né? E um dos princípios é você ter a finalidade de acordo com sua missão. Então, ó, as suas ações, o que é que vai ser feito? Então, eu vou clicar, abrir ele, e aí ele vai dizer o que é que a empresa precisa fazer para atender esse controle. Então, ó, eu preciso, para esse controle aqui, ter essas 4 ações feitas. Então, clicar nela para entender melhor o que é que ela pede para mim. Então, aqui, ó, distribuir política de segurança da informação. Olha que legal. Então, ele diz aqui, ó, sua organização deve documentar e distribuir política de segurança de informações que atendem à responsabilidade pessoal de internos e parceiros. Então, eu vou, dentro dessa ferramenta, clicar aqui, dizer quem é a pessoa responsável. Então, ó, eu já atribuí aqui o Alan, então eu posso reatribuir. Se eu quiser, eu posso colocar um documento, ó, eu coloquei aqui, ó, política de privacidade da Microsoft. Eu posso baixar essa política já está aqui, eu coloquei aqui para a gente ter essa ideia, então só para a gente ter essa ideia, mas eu posso baixar ela e revisar. Então, ó, cliquei, ela baixou, abro o arquivo, então é o arquivo que já está lá, política tal. Fora isso, então, ó, eu vou colocar qual o status dessa atividade, se ela não foi implementada, se ela foi implementada, se ela está planejada, se ela não está no escopo, ela sai. Então, ela sai desse controle, a data da implantação, quando acaba a implantação, precisa de quê? De uma aprovação. Então, quando foi aprovado, se foi aprovado se foi verificado se existe um risco, quer dizer, não foi aprovado, existe uma falha e existe um risco baixo, um risco alto, um risco médio. Então, eu coloco aqui e documento dizendo o que aconteceu nesse processo. Por quê? Quando eu coloco, digamos, que existia um risco, na hora que eu salvo, olha só, então, ele já vai mudar, ó, tá vendo o score? Ele já muda para vermelhinho. Então, ó, já muda o score para vermelhinho. Por quê? Porque ele sabe que não está mais o controle perfeito como tinha sido feito na versão anterior. E isso é um ponto interessante, ó. Ele colocou aqui, mudou de implementado para teste, mas, claro, como a gente colocou aqui para ficar verdinho, a gente vai colocar como aprovado e solucionar. Então, é uma solução que eu consigo ter todos os controles. E não só isso, de forma técnica. Então, ó, eu coloquei aqui alguns vermelhos, que são alguns gatilhos. Então, capítulo 6,
assim, ele precisa ter necessidade e claro, o acesso gratuito. Deixa eu só ver o que eu coloquei. Eu preciso ter, claro, políticas financeiras. Então, é uma coisa que não é voltada à TI, mas como eu falei, LGPD para toda a organização. Então, existe um budget para o plano de adequação? Não. Poxa, então vamos colocar que tem, né? Então, para dizer que o nosso diretor financeiro foi mão aberta e ele colocou esse budget. Então, essas ações são extremamente voltadas à implementação dentro da organização. Deixa eu ver só mais um vermelho aqui que eu coloquei para a gente colocar, que eu queria mostrar a parte técnica dele. Então, é uma solução que, como eu disse, você não vai estar só mexendo... Pronto, perfeito. Não vai estar só mexendo no conceito da LGPD, você vai estar botando mão na massa, porque você vai estar implementando dentro da organização. Então, aqui, relativo ao artigo 7, que é a anonimização. Então, eu vou clicar aqui e ele vai dizer o seguinte, olha só que legal, isso aqui é fantástico. Deixa eu só colocar, em vez disso aqui, eu vou colocar em mais informações para a gente entender aqui, depois eu complemento. Então, pontuação, sua organização deve tornar os dados que não são necessários em todos os relatórios gerados para processamento de negócio, incluindo o relatório no Office 365. Você deve definir a visualização desse relatório, criando um processo de anonimização. Então, para fazer isso, o que é que precisa ser feito? Clique aqui. Então, eu clico aqui e ele já vai me direcionar para uma console onde eu vou fazer essa configuração. Se eu tiver dúvida, então eu já vou lá em Saiba Mais e vou entender. Claro que é algo um pouco técnico e por isso que é ideal os especialistas fazerem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que existe um norte, existe um caminho e esse caminho é extremamente voltado à conformidade com a LGPD. Era isso, né? Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Então, só finalizando, tá? A nossa apresentação. Mostrar a vocês que o ambiente do Azure, muita gente perguntou de nuvem aí, então, o ambiente, todo quem está falando é um ambiente em nuvem, então, o Azure ele tem infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, exatamente isso que está oferecendo. Então, toda a parte de network, rede, todos os servidores, sistema operacional, tudo isso é gerenciado pela Microsoft. Então, a gente exatamente mostra aí e coloca essa matriz de risco para você, de compartilhamento e responsabilidade. Tem uma questão sobre dados compartilhados. Então, existe uma responsabilidade tanto do cliente quanto do provedor de nuvem. E, claro, quando você tem a escada voltada para software como serviço, esse cuidado, essa responsabilidade é bem maior do provedor de nuvem. E esses controles são definidos pelo controlador de nuvem. E por isso a Microsoft ela tem mais de 72 certificações de compliance internacionais. Inclusive, como eu coloquei lá, a ISO 27701, que é a ISO voltada à privacidade, que foi lançada em outubro de 2019. E, em dezembro, a Microsoft tirou esse ambiente, até porque ela já tinha todas as outras ISOs voltadas à segurança. Então, claro, um passo muito forte que a Microsoft deu, tirando essa certificação no seu ambiente de data center. Finalizando, então, essa solução que Thiago mostrou é líder no Gartner de outubro de 2019 como CASB, quer dizer Cloud Access Security Broker. Também é líder visionário em agosto de 2019 como gerenciamento de acesso, né? Também líder como Enterprise Information Archive, fantástico isso. Líder também com gerenciamento unificado de endpoints e líder visionário, claro, como uma plataforma de proteção para endpoint. Pessoal, era isso. Como eu falei, mil desculpas pelo atraso aí, passamos 26 minutos. Então, fica aí nossos contatos. Então, a gente está aí no Instagram, está no LinkedIn e está no Facebook. A Adriana está colocando para vocês. Adriana, muito obrigado. Acabei mencionando aí pelo evento. É uma organização fantástica, muito legal. Obrigado de novo a Três Anos aí por ajudar a gente. Foi um evento bem legal. Como eu falei, é algo extremamente grande, muito técnico e que bom que, assim, todos ficaram para a gente conseguir concluir essa grande demanda. Precisando falar conosco, agende um momento conosco aí. Então, essa é a nossa agenda, bit.ly,
a agenda HSBS, vocês têm um momento aí para a gente falar sobre a solução, sobre a LGPD, então a gente tem esse momento. Tira a dúvida do evento, fala com o marketing vai estar enviando vários conteúdos aí a vocês. Como a gente falou, teve algum problema aí em um dos grupos, tendo algum problema é só revogar lá, mas a gente está revendo os processos da parte de e-mail, de marketing e e-mail. Então, a ideia é a gente mandar conteúdos extremamente importantes voltados ao LGPD, voltado ao Office 365, ao Microsoft 365. E a gente pôde, né, ficou aí respondendo várias dúvidas aí da ferramenta. A gente vai enviar para todos eu tentei responder aí um monte de dúvidas, vocês viram aí, foram muitas perguntas. Muito obrigado aí, foi muito legal essas perguntas. A gente vai responder as outras, eu e o Thiago, a gente vai ter um momento. Essa FAQ é enviada para todos os participantes, tá? Sem problema nenhum. Então, a Adriana depois vai enviar a FAQ, vai enviar a gravação, vai enviar o certificado de quem participou, quem ficou aí participando do evento. Então, agradeço novamente a participação e muito obrigado. Thiago, quer falar alguma coisa? Quer se despedir? Tiaguinho? Opa, André, então, mais uma vez agradecendo, né, como você bem citou, a parceria com a T-Exames, todo o pessoal que ficou até esse momento aqui com a gente, tá? Posso até colocar aqui, tentar colocar nossas duas telas aqui para a gente se despedir. E aí, realmente, é só agradecer, pessoal. Pedimos perdão, realmente, por ter passado um pouquinho do tempo, mas tenho certeza que foi um momento bem proveitoso para a maioria de vocês, tá? Eu gostei muito, tá, desse bate-papo com você, André. Assim, também sempre aprendo mais sobre LGPD com você. É realmente uma aula estar aqui em mais uma sessão com você e vamos em frente, né? Só agradecimento e um forte abraço, pessoal, a todos vocês que ficaram aqui com a gente nesse momento aqui. Obrigado, pessoal. Eu acho que foi essa a ideia, entregar conteúdo. Obrigado. Thiago, quer falar alguma coisa? Só mais uma coisa, André, sobre, para quem quiser receber também mais conteúdo, aproveitar e se inscrever em nossas redes sociais, tá? Eu acho que você deixou algum contato aí também, né? Em outro slide, eu acho que ficou, mas aproveita, nos segue no Instagram, nos segue nas redes sociais, dá essa força aqui para receber mais conteúdo. Sempre que tiver um curso, a gente está publicando no nosso Instagram, lá no Simpla também. Você não vai se arrepender de continuar nos seguindo aqui na plataforma. Um forte abraço, realmente, e só agradecer a todos vocês, pessoal. Em nome da HSBS, Andrezão, brigadão, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.